O artigo 7º fala do princípio da isonomia de tratamento, que está lá na Constituição, e tem a expressão no processo com uma regra muito interessante. Por quê? Porque quando a gente estuda o princípio da isonomia de tratamento, a Constituição só diz que eles têm direito ao tratamento igualitário, não é? Na hora de estudar o tratamento igualitário é que a gente vai compreender, a gente vai saber que o princípio da isonomia tem duas versões, vamos assim dizer, tem dois significados. Um significado que ele vai gerar a necessidade de um comportamento negativo por parte do Estado, dos outros, em que você não pode tratar desigualmente, e um outro lado que é exatamente um comportamento positivo, exige um comportamento positivo, exige um tratamento desigual quando estivermos diante de pessoas em situações desiguais. E por que esse tratamento desigual quando estivermos diante de pessoas em situações desiguais? Para poder equipará-los, para poder garantir a paridade de armas. Então, quando a gente fala hoje num tema muito recorrente em processo, que é a garantia da paridade de armas, a gente vai lembrar da isonomia de tratamento, porque o reconhecimento desse direito à paridade, ou seja, de igualdade de armas, vai solicitar do legislador e do juiz, do operador de direito, um comportamento de um ato comissivo, né, um comportamento ativo, a fim de garantir essa paridade. O processo de trabalho já antenado, o que ele já falava, o que ele já disciplinava? O artigo 765. Olha, juiz, você tem ampla liberdade na condução do processo. Para quê? Para, se tiver alguma desigualdade, você sanar. É claro que o comportamento para o tratamento desigual não pode ser aberto. É para sanar alguma questão relacionada a essa paridade e o juiz, naquele momento, conseguir contornar. Um grande exemplo, inversão do ônus. A inversão do ônus da prova, ela se dá para garantir paridade de armas. O próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, no inciso 8, lá da Lei 8.078, o que ele prevê, a gente tem previsão também no anteprojeto, mas o que se prevê no Código de Defesa do Consumidor é a possibilidade do juiz, verificando que o ônus está excessivo para uma das partes, no caso o consumidor, diante da maior aptidão que o fornecedor tem na prova, colocados lá os parâmetros que o legislador resolveu colocar, mas a finalidade é essa, o juiz então ele vai poder inverter o ônus da prova. E essa inversão tem essa finalidade de tentar equiparar. Então aqui, é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais. Tá? E sempre, o anteprojeto ele tem uma grande preocupação com o contraditório. Não só a referência no artigo 7º, nós vamos ter uma outra referência ao princípio do contraditório e vamos ter diversas referências ao longo do Código sobre o princípio do contraditório. O Código ele vai dar uma maior liberdade ao juiz de atuação, mas sempre com essa garantia das partes poderem participar e influenciar na decisão do juiz, que a gente tem que lembrar que o contraditório não é só a possibilidade de participar, não. O contraditório efetivo é a possibilidade de participar e de poder influenciar na decisão do juiz. Então, toda vez que o juiz tiver que decidir algo, ele vai ter que consultar. Então, isso é um marco que em um ponto vai ser até um pouco complicado da gente aplicar na trabalhista. Existem pontos que são comuns, que a gente vai poder ver a questão da prescrição e decadência. O próprio Código diz que o juiz só pode pronunciar a prescrição e decadência se ele ouvir as partes antes. Isso já não é, na verdade, uma novidade, é só uma expressão do entendimento que tem prevalecido em sendo aceita a regra do 219, parágrafo 5º, né, em sendo aceita a regra segundo a qual o juiz pode de ofício reconhecer a prescrição, o juiz só pode fazer isso depois de ouvida a parte, ou seja, tem que fazer a garantia do contraditório para evitar surpresas, porque a grande questão é evitar surpresas.
O Código de Processo, ele também, o anteprojeto, ele também trata do contraditório até mesmo nas questões de ordem pública. O que hoje a doutrina reconhece, amanhã nós vamos ter a positivação, ou seja, mesmo em questão de ordem pública, uma ilegitimidade, uma incompetência ou algo assim, o juiz pode controlar, mas ele será obrigado a garantir o contraditório anteriormente. Agora, tem duas situações em que nós vamos ver mais tarde, mas tem duas situações em que o contraditório ele está previsto no anteprojeto e ele não é o comum do dia a dia do universo trabalhista. E aí pode ser que haja alguma resistência na aplicação.